Hoje o vídeo vai ser mais rápido e vão abordar dois assuntos. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada na conta de luz aqui de nós brasileiros e no resto do mundo. Não todo mundo, mas onde o Brasil se inclui, que são os 34 países mais ricos do planeta, que estão agregados na chamada OCDE. E o segundo assunto diz respeito à inflação, o IPCA, que saiu hoje, inflação oficial brasileira, foi um resultado realmente razoável, até o momento que nós aqui do Fora de Curva damos umas olhadas um pouco mais meticulosas nos números que representam essa alta de preços aqui no Brasil. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, algumas oportunidades eu já comentei aqui no canal a respeito da importância da energia para o desenvolvimento de um país ou de qualquer tipo, amplitude de sociedade, comunidade. Enfim, toda a evolução humana se deu a partir de dois princípios. Em primeiro lugar, o desenvolvimento da inteligência, é claro, mas isso aconteceu concomitantemente ao aprendizado da otimização do uso da energia ou da utilização mais intensa da energia. Na Idade da Pedra, por exemplo, os nossos antepassados, segundo contam os cientistas dessa área, começaram a ter seu cérebro aumentado no momento em que passaram a consumir, ao invés de apenas vegetais, raízes e pequenos bichinhos, começaram a ser mais intensivos em termos de consumo de carne, especialmente a partir do momento em que aprenderam a usar o fogo para cozinhar as proteínas, quebrar mais facilmente as moléculas para a digestão do nosso corpo humano. Desse ponto em diante, várias descobertas foram feitas e talvez seja esse o momento determinante que nos levou a evoluir de primatas comuns, como chimpanzés, gorilas e orangotangos, para a civilização que nós atualmente conhecemos. E essa questão energética sempre vem nos acompanhando. As sociedades que melhor souberam usar isso, ou que tiveram mais abundância de energia, foram as grandes vitoriosas. Vamos dar uma olhada na antiga Grécia, Roma, grandes impérios que se desenvolveram no mundo, e agora atualmente essa dicotomia que nós temos de muita tensão global entre Estados Unidos e China, cada um com seu bloco. Gente, tudo isso, todas as coisas por bem ou por mal, tem energia envolvida como protagonista no meio de toda a confusão. Então, fica muito claro que a nação que tiver a energia mais barata e mais abundante certamente tem melhores condições de alavancar seu desenvolvimento, tanto social como econômico. E aí eu vou colocar o Brasil de novo nesse clubinho de 34 nações, composto pela chamada OCDE. Para quem não sabe, essa sigla significa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E é composto, como eu falei, pelas 34 nações mais desenvolvidas do mundo. E aí a pergunta que não quero calar: vocês sabem qual desses países que compõem esse grupo de 34 nações que eu me referia, que tem a maior conta de luz, ou seja, que o custo energético influencia mais intensamente tanto ao nível no custo das empresas como no custo das famílias? 3 segundos para responder. 1, 2, 3. É lógico que é o Brasil, somos campeões nesse quesito. E, gente, não vamos dizer que isso é uma coisa de hoje, não é. Vem de muito, muito tempo atrás. Segundo a Abrace, que é a Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres, em média, os brasileiros comprometem 4,54% da sua geração anual de riqueza para o pagamento apenas da conta residencial de luz. Outros países, para se ter uma ideia: Espanha, 2,85%, Alemanha, 1,72%, até aqui na América Latina, Chile, 2,65% e Costa Rica, 2,76%. Pode-se até afirmar que, tudo bem, a renda média do brasileiro é menor e talvez isso aumente um pouco o percentual de participação da conta da luz, da conta de energia no orçamento familiar, assim como talvez nas empresas também. Mas a questão não é essa, gente. O problema central dessa confusão não é custo energético. O custo energético brasileiro até é bem razoável, até é menor em média do que de vários países do mundo. Afinal de contas, nós temos uma infraestrutura hidrelétrica enorme e grandes desenvolvimentos tanto na área
eólica como solar. Então, custo energético aqui não é problema. É energia renovável, usamos muito pouco a termoelétrica. Quanto à fonte nuclear, é só em Angra dos Reis que existe geradoras nesse sentido. São 2 geradoras. A Angra 3 parece que nem foi concluída. E aí, só para complementar isso, faz uns 2 ou 3 anos que a conta do pagamento do investimento de Itaipu foi feito, está pago. Então, realmente, o custo da produção energética aqui no Brasil é menor do que a média mundial, tanto pelas suas características como pela diluição dos investimentos, especialmente na área hidrelétrica. E aí nós temos a maior participação, dentre todos os países da OCDE, do impacto da conta da luz na renda das pessoas. Por que acontece isso? Bom, é óbvio, evidente, correlato. O Brasil é um excelente cobrador de impostos. Estamos orgulhosos nisso porque a carga tributária vai subir mais ainda aí nos próximos anos por conta da atual reforma tributária. Mas no caso da energia, eu tirei informação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor que mediu a incidência de carga fiscal e encargos na conta que nós pagamos todos os meses para as concessionárias. Não é culpa da concessionária, é culpa do Estado. 28%, nada menos que 28% é impostos, 16% são encargos. Então, somando isso, quer dizer que do que nós pagamos de conta de luz, nada mais, nada menos do que 40% não diz respeito ao nosso consumo e se refere sim à fome fiscal, tanto da União como dos estados, e subsídios que nós estamos pagando para quem vai estudar energia elétrica. Será que a própria conta de luz não deveria suprir essa parte de pesquisa e desenvolvimento? Acredito que sim. Afinal de contas, quando você compra uma televisão, um pedaço de queijo, um sapato, você está pagando pelo produto ou está pagando pela mercadoria e os futuros desenvolvimentos tecnológicos que vão acontecer no futuro? É claro que você botou o olho na mercadoria e que a mercadoria não é realmente da sua conta ou normalmente do seu interesse, que se essa empresa que lhe vendeu o que você quer consumir tem outras ideias. Ela que faz seu investimento até cobra um pouquinho sobre isso dentro do ticket médio que você está pagando e faça o seu próprio desenvolvimento. Mas no caso da conta da luz não é assim. A gente paga pela pesquisa e paga por uma série de subsídios cruzados. Na verdade, são 10 encargos, vou citar alguns. Conta de consumo de combustíveis. Isso é para custear o combustível usado pelas usinas termoelétricas para gerar energia quando tem falta de geração no sistema normal. Temos que pagar sobre isso. Conta de desenvolvimento energético. Isso é repasse para as pessoas de baixa renda. Lógico, é importante subsidiar esse acesso à universalização da energia, mas não deve fazer parte da conta energética, da conta da luz de cada um, e sim de uma política de Estado de redistribuição de impostos para as pessoas menos favorecidas, mas de uma forma clara, não na conta da luz. Tem taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica, mais uma coisa que é um absurdo que nós temos que pagar, o Proinfra, que incentiva a geração de energia a partir de fontes alternativas, ou seja, a fonte não existe ainda, a gente está pagando por ela, não é assim que deveria funcionar. Reserva Global de Reversão, que gera recursos para a reversão das instalações utilizadas na geração e transporte de energia. Está lá no custo, gente. Se chega para a gente, isso aí tem que estar no custo. Não tem que criar um encargo para isso. E vários outros. Se paga encargos de serviço sistema, operador nacional de sistema, pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética e outras cositas más. Ao todo são 10 encargos. Muitos deles com nomes bonitos, difíceis de entender, mas realmente para achacar o bolso da população. Vou dizer o seguinte: energia é a base de todo o desenvolvimento. Sim, temos que pagar por ela um preço razoável, que é o seu custo operacional mais a lucratividade da concessionária. Mercado é isso, apesar disso aí ser muito regulamentado aqui no Brasil ainda. Então, imposto e encargo sobre energia são realmente tremendos absurdos que não deveriam existir. Lembrando, tudo que se gera em termos de valor, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é a partir de energia.
é o insumo básico para tudo, desde um trabalho intelectual feito pelo computador, até mesmo a produção de várias mercadorias nas indústrias, na agricultura, e evidentemente isso atinge também a base da geração da riqueza de serviços e comércio e construção. Então, é um produto que não pode ser tributado, em vários países não é. Por isso que a conta da luz em várias nações da OCDE, a maior parte delas ou todas elas, é bem mais barata do que no Brasil. Esses outros países não têm esses 40% a mais para nos incomodar. Temos que mexer nisso, reforma tributária está aí, só fez porcaria até agora e vai fazer mais caca ainda, pelo menos alguma coisa boa poderia acontecer. Isentar impostos e encargos sobre o consumo energético. Vai ser bom para o Brasil, vai ser bom para o desenvolvimento, porque energia barata significa exatamente o que eu falei. Mais facilidade de aceleração do desenvolvimento. Não só das empresas, das pessoas, mas também no âmbito social, pelo que os economistas falam de externalidades positivas sobre um produto básico como energia, se ele for abundante, é muito melhor do que se ele for escasso. Agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva. E antes disso, é claro, eu peço para vocês deixar seu like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contato e aos novos que estão olhando esta película pela primeira vez, esse canal pela primeira vez, eu faço o convite para se inscrever aqui no Fora de Curva. Vamos para o assunto que é inflação. Bom, como antecipei na introdução, o índice de preços ao consumidor amplo, que é a inflação oficial brasileira, fechou em setembro em 0,26%. Em princípio, até pelos parâmetros que eu uso para conversar com vocês, um resultado dentro do razoável. Eu sempre falo que preocupa a inflação acima de 0,3%. Só que nós temos que considerar, no contexto atual, um aspecto em especial que eu vou tratar hoje, muito importante, que eu já abordei no mês passado, mas não custa repetir para quem não me ouviu. A inflação tem segmentos voláteis. Na maior parte do mundo, os preços ao consumidor são medidos de duas formas. Em primeiro lugar, o total, que é esse 0,26%, e como uma conferência mais meticulosa, eles retiram os produtos, as mercadorias de consumo mais voláteis em termos de preço, para ver como é que está o nível inflacionário dentro dos grupos que realmente têm a tendência, ou deveriam ter a tendência, de maior estabilidade de preços. Nós fazemos isso como? Tirando todo o grupo da alimentação e vendo o resultado. Se não fosse alimentação, por exemplo, se os brasileiros de todo o país fizessem uma dieta ou um jejum em setembro, não comprassem alimento. Então a participação desse grupo na formação da inflação do mês passado seria zero. Vamos retirar? Na verdade, a alimentação corresponde a 21,11% da cesta de consumo brasileira, pelo menos foi isso que aconteceu em setembro. Tirando isso e tirando uma deflação que ocorreu nesse ramo por conta da compensação da alta que ocorreu especialmente em 2020 e 2021, nós teríamos o quê? Uma inflação brasileira de 0,52%. Ou seja, os preços, o IPCA aqui no Brasil ficou em patamares mais reduzidos, porque sim, está havendo nos últimos meses uma queda sistemática dos preços dos produtos alimentares no nosso país e em vários pontos do mundo, em função do que aconteceu por consequência da pandemia, especialmente 2020, 2021 e parte de 2022, quando as cadeias produtivas estavam meio dilapidadas e o preço dos alimentos, que era praticamente o que se podia consumir, porque não se podia frequentar lojas, especialmente em 2020, nem diversão, nem serviços. Então o preço dos alimentos subiu além da conta naqueles 2 anos e agora está retornando, ou chegando perto de retornar a seus níveis históricos. Deve faltar ainda em torno de 12% de queda para retomar o que era lá em 2020 e 2021. Mas isso efetivamente é o que vem desinflando a inflação brasileira dos últimos meses. Tirando esse fator, sim, a dinâmica dos preços aqui está preocupante. Claro, nós vamos ter que considerar que nesse resultado de setembro houve uma forte influência da alta do preço dos combustíveis, que a Petrobras realinhou as suas tarifas ao mercado internacional, e isso aí, no curto prazo, não dá nem para condenar. O que dá para condenar, sim, é que nós tivemos a oportunidade no ano passado, o Congresso e o Poder Executivo
acertaram de reduzir impostos sobre combustíveis e agora nós estamos pagando praticamente tudo de novo, especialmente na gasolina e no etanol. O diesel ainda vai ter uma folguinha até a virada do ano. Mas a questão é essa: com alimentos, a inflação foi 0,26%, dentro dos patamares razoáveis para a economia brasileira. Sem alimentação, como vem acontecendo nos últimos meses, ela praticamente vai para o dobro, 0,52%, o que revela uma situação preocupante, sim, no âmbito da economia brasileira. Gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, repito, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição aqui no Fora de Curva. Um forte abraço a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal.